Sobre essa questão de mudar de opinião, né, de mudar de ideologia, mudar seu pensamento, eu tenho um fato para contar para vocês. Eu considero interessante, né? Vamos ver o que vocês vejam, ver o que vocês pensam sobre isso. Não posso afirmar categoricamente que cada um faz a sua avaliação. Então, eu, quando jovem, eu era muito radical. O que eu chamo de radical hoje é o que eu era quando jovem. O que eu defendia? Eu defendia pena de morte, eu defendia prisão por qualquer por crimes mais simples assim, né? E eu acreditava seriamente que com a pena de morte a gente iria eliminando as pessoas, os criminosos mais perigosos, etc e tal. E uma hora isso acabaria, né? Não, morreu, né? Morreu o outro, acabou, não tem mais, né? Era isso que eu pensava. Até que eu conheci um advogado, na verdade uma pessoa, não vou dizer que era advogado, ele tinha acabado de formar em Direito, né? Tinha feito uma faculdade, formado. Eu acho que ele nunca advogou, ele prestou concurso e eu acho que é funcionário público. Bom, o que ele me disse, né? Ele me trouxe elementos que me fez pensar. Eu não mudei de opinião na hora, de imediato, mas fui refletindo sobre o que ele disse, pesquisando e lendo, cheguei à conclusão de que ele estava certo. E o que foi que ele me disse? Ele me disse, olha, a pena de morte ela é uma pena muito dura, ou seja, você está tirando a vida de uma pessoa. Há crimes que justifica isso? No entender dele, ele até disse que sim. O problema é que a dificuldade que temos para ter certeza, né, e fazer e executar, né, a pena de morte, isso leva muito tempo e, segundo ele, que eu acredito obviamente, isso passa a sensação de impunidade. Então o que ele disse, o que ele sugeria que nós deveríamos fazer para reduzir a criminalidade? Que acabássemos com a morosidade da justiça, né? Como que seria? Então você pega um crime, tal, elucidou e aí você condena lá uma pena. E na visão dele, que eu passei a acreditar, a pena ela pode ser leve. Por quê? Porque o que conta mesmo é o medo de você ser punido, né? Ou seja, se você não vai pela moral, né? Então aí você vai ali pela obrigação, né? Então você tem que ter aquela sensação de que vai ser punido. Porque ninguém gosta de ser punido. Ele citou um exemplo, né? Um simples chamar de atenção do professor na sala de aula, do pai em casa ou do chefe no trabalho, já nos deixa desconfortável. E para evitar que a gente sejamos chamados a atenção e tal, nós evitamos erros no trabalho, evitamos erros na vida pessoal, etc e tal, né? Claro, isso para quem tem aí o hábito de cometer erros, né? Tem gente que vai pela moral mesmo ali, né? Aí é consigo mesmo. Mas tem gente que precisa de um certo controle externo. Então é desses que nós estamos falando. Então, o que ele disse, né? Ele disse, nós precisamos de rapidez na execução da pena, né? Claro, aí o pessoal vai dizer, nossa, então a prisão em segunda instância é o ideal. Bom, eu até concordo que seja, não fosse a Constituição dizendo o contrário. Então ele me fez refletir sobre isso, né? Eu pensei, fui pesquisando, cheguei à conclusão de que ele estava certo. Próximo da eleição, se eu não me engano, antes do atentado que o nosso presidente sofreu, né, eu encontrei com essa pessoa, né, muitos anos depois, aqui na nossa cidade, né, eu creio que ele mora aqui. Encontrei e, para minha surpresa, ele era um bolsonarista roxo. Ele é um bolsonarista roxo. Ou seja, ele diz, nosso presidente tem que ser o Jair Bolsonaro. Como o Jair Bolsonaro, nosso presidente, é alguém que eu considero radical, né, e claro, eu
toquei nesse assunto, mas eu tenho desconfiança que ele mudou da água para o vinho, assim como eu mudei da água para o vinho. E aí fica aquela coisa interessante, né? Ou seja, eu mudei de acordo com aquilo que ele pensava, que nós conversamos, não por uma vez, por várias vezes, né? E eu não sei que o força levou, mas ele mudou de pensamento. Ou seja, não tenho certeza se ele mudou de pensamento, porque do simples fato dele apoiar o presidente me leva a crer que ele tenha mudado, nem que seja um pouquinho de pensamento, né? Se ele pensasse tudo que ele... se ele continuasse pensando tudo que ele pensava lá no passado, quando nós conversamos, ele dificilmente apoiaria o nosso presidente, né? Apoiaria, eu digo, como candidato, né? E essa é uma diferença que nós temos que levar em consideração também, porque uma coisa é você apoiar como candidato, né? Não, ele é candidato, eu não acho que é o melhor candidato, não, é bom que não elegemos ele. É melhor outro, né? Eu não vou votar e etc e tal. Aí uma vez eleito, aí você muda, claro. Bom, agora já é o nosso presidente mesmo, o que nós temos que fazer? Torcer para que ele faça um bom trabalho, né? E se depender de mim, né, farei de tudo que for preciso para que ele faça um bom governo. Essa é outra questão, porque quando você apoia o candidato em si, a meu ver, você está apoiando as ideias dele, né? Então é nesse sentido que eu falo, que eu imagino que ele tenha mudado completamente, depois de ter mudado a mim. Eu mudei por causa do que ele falava, do que ele defendia. Lembrando que éramos jovens, na época, ele mais jovem do que eu ainda, ele era muito jovem, ele formou muito cedo, né? É uma pessoa muito inteligente, muito capaz, né? Então é essa história que eu tenho para contar para vocês, né? As pessoas mudam sim, e em qualquer idade, e tanto de um lado quanto de outro. Veja o meu caso, eu era radical, considero que deixei de ser graças a ele, e desconfio que ele passou a ser, nem que seja um pouquinho, a ser radical, sendo que ele fez com que eu deixasse de ser radical, ok? Então, gostaria que vocês aí comentassem sobre esse tema, que vocês falassem aí o que você achou, né, desse fato que aconteceu, né? Vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações, dar aquele like no vídeo e compartilhar aí com o maior número de pessoas possíveis para dar uma força para fazer o canal crescer, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.